Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 24. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Atos capítulo de número 20, versículo de número 24. Os irmãos que estiveram no retiro, com certeza, ouviram muito esse versículo, mas eu creio que Deus pode falar aos nossos corações uma vez mais nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Senhor, maravilhoso é o Senhor. Santa é a tua palavra, Deus. Eu creio em nome de Jesus que ela é poderosa, Senhor, para alcançar os nossos corações. Eu creio que a tua palavra, Senhor, é um instrumento pelo qual o Senhor usa para nos atrair ao Senhor. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, possa trazer essa mensagem aos nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, nós precisamos ouvir, ó Pai, a voz do Senhor. Pai, que no nome de Jesus, essa palavra, Senhor, ela possa chegar aos nossos corações com unção, com graça e com poder. Prepara-nos, ó Pai, para recebê-la. Que em nós, Pai, haja um coração sedento e faminto por ela. Que em nós haja um coração, Deus, como uma terra fértil, esperando a semente para germinar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês já bem sabem, Paulo está no final da sua terceira viagem missionária. Paulo já não tem tanto tempo assim para cumprir o ministério do Senhor Jesus Cristo. E ele aqui já caminha, para as suas considerações finais aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo então tem algumas palavras para serem direcionadas a esses irmãos, para que após a sua partida, eles possam continuar a obra do Senhor. E hoje eu quero trazer para os irmãos uma mensagem que se chama Paulo, alguém que era de verdade. Meus irmãos, nos dias que nós vivemos hoje, num tempo de tanta superficialidade, num tempo onde tudo é raso, onde as pessoas são rasas, os ambientes são rasos, as culturas são rasas, aonde não se encontra muita profundidade em quase nada, onde a nossa geração foi dominada pelos filtros,
que são os filtros, irmão Caio? São camadas que muitas das vezes são utilizadas para esconder aquilo que nós não queremos que as pessoas vejam. Podemos dizer que vivemos numa geração de filtros, onde a nossa imagem não condiz com quem de fato nós somos. Onde a nossa maior preocupação não é passar a imagem de quem de fato nós somos, mas uma imagem que vai trazer um agrado ou aceitação diante daqueles que estão nos vendo. E no meio de uma geração como essa que nós estamos vivendo, olhar para alguém que é verdadeiro traz muitos ensinamentos para nós. O primeiro deles é que não é fácil encontrar alguém verdadeiro em meio a uma geração falsa. Mas quando olhamos para a vida desse homem, chamado Paulo, nós vemos um homem que era de verdade. Nós estamos olhando para esse texto e para a vida desse homem e estamos encontrando um homem sem filtros. Um homem que não tinha camadas que escondiam quem de fato ele era. Nós estamos diante de um homem que não tinha medo de se mostrar. Nós estamos diante de um homem que não tinha medo de ter o seu coração exposto diante daqueles que o acompanhavam e o ouviam. Paulo era um homem de verdade, em meio a uma geração de mentira. O apóstolo dos gentios sempre prezou pela verdade. Paulo sempre foi um homem que confiou na verdade. Como que eu sei disso? Observe comigo Atos capítulo 20, verso 18. Paulo diz assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Paulo está olhando para aqueles presbíteros e estão dizendo para eles assim: vocês sabem. Irmãos, o que esses irmãos sabem? O que Paulo está afirmando que é de conhecimento daqueles irmãos? Que não só Paulo teve uma conduta exemplar nos 3 anos ou quase 3 anos que esteve em Éfeso. Mais do que isso, Paulo está dizendo assim: vocês sabem que eu sou de verdade. A minha conduta, ela revelou para vocês que nesses 3 anos eu fui de verdade. Eu não fui alguém que andou no meio de vocês por 3 anos, cheio de camadas e filtros, não. Eu fui de verdade e vocês sabem disso. Paulo está afirmando veemente que os presbíteros da igreja de Éfeso, eles conhecem a verdade do coração de Paulo. Eles estão diante de um homem que, no tempo em que esteve com eles, não se preocupou com a sua imagem. Não se preocupou em criar um personagem que geraria impacto naqueles irmãos. Não se preocupou em criar uma espiritualidade que talvez influenciasse algum ou outro daqueles irmãos. Paulo se preocupou em ser de verdade na igreja de Éfeso. E eu quero trazer para os nossos corações hoje pelo menos 2 verdades que nortearam a vida do apóstolo Paulo. Pelo menos 2 verdades que guiaram todo o ministério e a vida de Paulo. Primeira verdade, a verdade do Evangelho. Atos capítulo de número 20, versículo de número 20. Diz assim, Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso:
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa. A primeira verdade que norteia o ministério de Paulo é a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo anuncia toda a verdade. Meus irmãos, não existe meia verdade. Ou a verdade é completa, ou ela não é verdade. Mas Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso: eu estive 3 anos com vocês, e em todo o tempo que eu estive, eu preguei a verdade. Eu falei da verdade do Evangelho. E eu não falei de qualquer Evangelho. Eu falei da verdade do Evangelho, que era um Evangelho de verdade. Paulo não fala apenas de uma verdade de algum Evangelho. Paulo fala da verdade do Evangelho que era de verdade. Meus irmãos, o Evangelho que Paulo anunciava não era um Evangelho fajuto. Não era um Evangelho de mudança de hábitos ou ambientes. Não era um Evangelho onde as pessoas frequentavam algum lugar e agora não frequentam mais, frequentam a igreja. Não era um Evangelho só de mudança de hábitos. Não era só um Evangelho de mudança de ambiente. Antes eu frequentava lá, mas agora todo domingo à noite eu estou na igreja. Não é só esse Evangelho. Era um Evangelho de verdade. Não era uma mensagem falsa. Não era uma mensagem que não carregava nada com ela. Não eram palavras de autoajuda. Não eram promessas vazias feitas em algum púlpito para pessoas estranhas. O evangelho que Paulo pregava não eram palavras para massagear o ego dos seus ouvintes. Paulo pregava a verdade de Deus. Aquilo que saía da boca desse homem era a verdade de Deus. E sabe o que eu acho lindo na vida do apóstolo Paulo? É que a verdade do evangelho, ele era tão forte na vida desse homem, que Paulo tratava o evangelho como algo inegociável. O evangelho de Paulo era tão de verdade, mas tão de verdade, que ele não negociaria essa mensagem por nada. Paulo entendia o poder que a verdade do evangelho tem para aquele que a ouve. Tanto que o apóstolo, inspirado por Deus, escreve em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação. Irmãos, Paulo não se sentia no direito de pregar qualquer outra coisa que não fosse a verdade. Ele chega a dizer: ainda que alguém anuncie um evangelho que faça acontecer até milagres, mas que não seja esse o verdadeiro, considere maldição. A mensagem da verdade que estava no coração de Paulo, ela era tão forte, mas tão forte, que tornava esse homem um homem que nunca negociaria essa mensagem por nada nessa vida. Eu fico imaginando as pregações de Paulo no Areópago, pregando aos filósofos, iniciando a sua mensagem ao Deus desconhecido, e as pessoas ali, em algum momento da caminhada, tentando matar Paulo, tentando apedrejá-lo, trazendo sobre ele chicotes, lutas, provações, e Paulo se mantendo firme na mensagem que Deus colocou no seu coração. Sabe o que eu imagino, irmãos?
que talvez a imagem de um jovem estivesse nos olhos de Paulo em cada mensagem que ele pregava. Talvez a mensagem de um jovem fiel, talvez a lembrança de um jovem fiel estivesse nos olhos de Paulo a cada sermão que ele pregava, ou a cada ameaça que ele sofria. Talvez Paulo está se lembrando de um jovem chamado Estevão, o qual Paulo viu com os seus olhos não negociar a mensagem do Evangelho. Talvez a imagem de Estevão estivesse gravada nos olhos de Paulo, aquele jovem que tinha uma verdade tão poderosa dentro dele que foi capaz de levá-lo até as últimas consequências. E Paulo também sabia, meus irmãos, que toda vez que um homem de Deus tomba, chamados são gerados e acendidos no coração daqueles que estão presentes. Toda vez que um homem de Deus parte, Deus levanta outros homens. Se você observar, assim que o jovem Estevão morre, a Bíblia diz que começa-se uma grande perseguição, e tirando os apóstolos, todos os outros cristãos são dispersos por vários lugares, e a Bíblia diz que eles começam a pregar o Evangelho de Deus. Homens são despertados, chamados são acendidos pela partida de um homem de Deus. E Paulo não só tinha a verdade no coração dele, a verdade do Evangelho, mas ele entendia que ela era completa. Olha comigo Atos capítulo 20, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o ensinamento de Deus, todo o desígnio de Deus. O Evangelho só é válido se for completo. Ah, irmão Caio, eu quero viver 10% do Evangelho. É falso. Ah, irmão Caio, eu só quero viver 80% do Evangelho. É falso. Paulo está dizendo para mim e para você, a verdade do Evangelho é completa. A verdade do Evangelho só terá peso e valor em nós se for completa. Mas irmão Caio, por que Paulo está dizendo isso? Paulo não está dizendo que a verdade só é verdade se for completa à toa. Observa comigo o versículo 22 e 23 do próprio capítulo 20. Paulo dizendo: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo está dizendo assim, tem os dias ruins. O Evangelho não precisa ser suavizado ou romantizado para mudar a vida de alguém. Ele precisa ser pregado na sua completude. Paulo não está preocupado, meu irmão, se os ouvintes e os presbíteros de Éfeso vão voltar para casa animados ou desanimados. Ele está preocupado se eles vão voltar para casa com a mensagem de Deus no coração deles ou não. Isso são traços de alguém que é de verdade. Paulo poderia esconder os versículos 22 e 23, mas Paulo está escancarando o seu coração e dizendo: o Espírito Santo falou comigo que o que tem para mim lá na frente, irmão, é muita luta e tribulação. A verdade do Evangelho, a primeira marca do ministério de Paulo. Segunda verdade que nós podemos aprender com esse homem que era de verdade. A primeira era que o evangelho dele era de verdade. A segunda era
Paulo era de verdade. Paulo era de verdade. Irmãos, a imagem que nós gostamos de nutrir do apóstolo Paulo, principalmente dentro da igreja, é de um homem forte, de um homem robusto, de um homem emocionalmente estável. De certa forma, nós queremos que Paulo seja para nós um homem inabalável. Nós temos a imagem de Paulo como a referência do Novo Testamento depois de Cristo. Nós temos Paulo como a autoridade de dizer assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós nutrimos a imagem de Paulo como um homem que rasgou até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Nós gostamos de nutrir a imagem de Paulo como um homem que tem um legado sobrenatural. Um homem que não foi inspiração para um grupo de pessoas e nem para uma geração, mas para todas as gerações futuras, até o dia em que a humanidade for terminada. Nós gostamos de nutrir a imagem de Paulo como um homem sem fraquezas. Mas Paulo era de verdade. E sabe o que eu acho lindo, meus amigos? Paulo nunca, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Paulo nunca quis ser conhecido como um homem sem fraquezas. O desejo de Paulo nunca foi ser conhecido como um homem sem fraquezas. Segundo aos Coríntios, capítulo número 12, verso 10, Paulo vai dizer assim: porque pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. A imagem que Paulo queria passar para nós e para a sua geração, para os seus ouvintes, para os presbíteros de Éfeso, não era que ele era um homem sem fraquezas, mas que ele era um homem de verdade. Que era um homem que vivia as coisas comuns do dia a dia. No meio de uma geração de mentira, Paulo escolheu ser de verdade. No meio de uma geração onde nós não podemos expor o nosso coração, Paulo está rasgando o coração dele. E Paulo era de verdade em pelo menos dois aspectos. Qual é o primeiro aspecto em que Paulo ele era de verdade? Atos capítulo 20, verso 18. Quando encontraram, disse-lhes: vós bem sabeis. Paulo era de verdade com as pessoas. Quando Paulo está dizendo assim, vocês sabem, vós bem sabeis, Paulo está dizendo assim, não tenho o que esconder. Eu não preciso me esconder. Eu não tenho o que esconder. Vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem que eu sou de verdade com vocês. Vocês sabem o meu coração. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, Paulo rasga o coração dizendo assim: eu sou o que sou, pela graça de Deus. Eu sou isso. Sabe o que eu acho lindo, irmão? Paulo é tão verdadeiro com os seus ouvintes, com as pessoas. Olha comigo Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 12. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ei, eu ainda não cheguei lá.
E aí, irmão? Será que nós temos a verdade suficiente para dizer para as pessoas que estão do nosso lado: meu irmão, eu ainda não sou isso tudo não. Isso aí, não, ainda não estou aí não, irmão. Paulo está dizendo: eu ainda não sou isso que vocês estão esperando de mim. Eu ainda não sou perfeito. Você quer ver mais a coragem de um homem que traz verdade no seu coração? 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a nossa própria vida. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmãos, quase que eu desisti, quase que eu parei. Mas irmão Caio, o apóstolo Paulo já tinha ido ao terceiro céu aqui, tá, irmãos? Já tinha vivido uma experiência sobrenatural. Mas ele é tão de verdade que ele não precisa esconder dos irmãos que teve um dia na caminhada dele que ele quis parar. Que teve um dia na caminhada dele que ele orou ao Senhor e falou assim: Senhor, não estou aguentando mais. Que ele orou ao Senhor e falou assim: Deus, eu tenho uma fraqueza na minha vida que está acabando comigo, tira ela de mim, pelo amor de Deus. Você quer ver mais verdade do apóstolo Paulo? 2 Coríntios capítulo 7, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: porque, chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Paulo está dizendo para os seus ouvintes de Corinto: quando eu cheguei da Macedônia, eu tive uma luta tão grande que eu senti muito medo. Irmãos, ser de verdade sempre foi a intenção do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem, irmão, que várias vezes temeu pela sua vida. Mas sabe o que eu fico imaginando? Que talvez Paulo poderia ter dado lugar a um sentimento perigoso no coração dele. Talvez nesses momentos em que Paulo estava ali com a pena para poder escrever sobre as suas fraquezas, as suas dificuldades, talvez Satanás estava soprando no ouvido dele, dizendo assim: o que será que eles vão pensar de você? Você é a referência dessa terra. As pessoas têm que te ver bem. As pessoas estão inspirando em você. As pessoas estão esperando de você algo. Como que você vai dizer para elas que você em algum momento temeu, Paulo? Você não é um homem que escreve cartas de alegria estando preso? Você não é um homem que escreveu 70% do Novo Testamento? Você não é um homem que pregou diante dos filósofos e deixou eles boquiabertos? Você não é um homem que, quando as pessoas passam, a sua sombra traz cura aos enfermos? Você não é um homem que as pessoas trazem objetos para que, através da imposição de mãos, elas recebam a cura? Eu acredito que Paulo batia no peito e dizia assim: eu sou, mas eu sou de verdade também. Não interessa para Paulo o que as pessoas estão pensando acerca da verdade do coração. O que ele quer é ser de verdade. Paulo não está interessado nos cargos que ele vai obter. Paulo não está interessado nos convites que ele vai receber. Paulo não está interessado em quantas portas se abrirão. Paulo está unicamente interessado em ser alguém de verdade.
E no meio de uma geração onde nós queremos ser tudo menos de verdade, Paulo está mostrando para nós, irmãos, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração para nunca mais você esquecer. É melhor ser um Pedro se afogando e gritando por Jesus do que ser um Judas seguro no barco, porém perdido e sem interesse no Senhor. É melhor ser alguém que está naufragando, mas está com o braço estendido, gritando assim: Jesus me salva, do que ser alguém que está arrumadinho, bracinho cruzado dentro do barco, olhando sem ter conhecido nada dele. Deus não te quer no barco sem conhecer ele. Deus prefere você dentro do mar bravio, mas clamando pela salvação através dele. Seja de verdade. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Não deixe que Satanás faça com que você viva uma vida que não é a sua. Não permita que dentro da sua vida e da sua espiritualidade sejam colocados filtros, camadas. Pelo contrário, se mostre. Se permita ser conhecido pelas suas fraquezas. Irmãos, uma vez eu fiz uma leitura da Bíblia em busca de uma resposta. Quando Jesus ele ressuscita, a Bíblia nos diz que ele vem visitar os seus discípulos. E eles estão reunidos em um lugar, as portas estão trancadas. Ele aparece para alguns discípulos. Tomé não estava no dia. Passam-se 8 dias, Tomé está naquele lugar. E a Bíblia nos diz que há um questionamento entre esses dias. Tomé olha para os discípulos olham para Tomé e falam assim: nós vimos o Senhor. Aí Tomé fala assim: eu não vi o Senhor. Vocês não viram ele? Nós vimos, Tomé. Não, vocês não viram. Irmãos, aqui nós temos pelo menos 2 homens sendo de verdade. Primeiro é Tomé. Tomé era apóstolo. Imagina você sendo apóstolo. Só tem homem de Deus no grupo. Os homens de Deus chegam para você e falam assim: nós vimos o Senhor. Você tem banca para chegar e falar assim: eu não acredito. Só quem é de verdade faz isso. A gente sabe o que a gente faria? Oh, glória a Deus, aleluia, eu acredito. Mas no nosso coração, esses caras viram nada. Tomé está dizendo assim: ó, eu não acredito. Estou errado? Estou, mas é assim que o meu coração está. E a Bíblia diz que ele falou assim: se eu não tocar, se eu não ver a ferida e tocar no lado dele, eu não acredito. Irmãos, Tomé poderia estar errado, amém, mas Deus valorizou a verdade do coração de Tomé, porque 8 dias depois Jesus voltou, entrou no meio, não falou com ninguém, falou assim: Tomé, vem aqui e toca. Sabe por quê, irmão? Deus está em busca de pessoas que são de verdade, mas vem a hora e já chegou, em que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Deus valoriza o coração de um homem verdadeiro, ainda que esse homem esteja em dificuldade, ainda que esse homem esteja com a sua fé abalada. E sabe qual é a verdade mais linda desse texto? Não é a de Tomé, é a do homem que chega no meio daquela sala com as 2 mãos vazadas e o lado furado. E eu fico imaginando, e fiz essa leitura e perguntei para o Senhor: por que Jesus, ao ser levado, não teve o seu corpo totalmente restaurado? Porque a Bíblia diz que nós, glória a Deus, quando nós formos ao céu, nosso corpo será restaurado, irmãos. Não vai chegar doença lá em cima, não. Mas por que ele não fez questão de ter os buracos das mãos e do lado curado? Sabe por quê, irmãos? A única resposta que eu encontro disso, e a resposta que eu sinto que é aquela que Deus quer aos nossos corações: Jesus nunca quis ser conhecido como um homem sem fraquezas. Todas as vezes que nós estivermos no céu e Ele levantar as mãos dele, nós vamos ver o buraco e nós vamos lembrar: que homem forte é esse?
Nós vamos lembrar, ele é de verdade. Olha as chagas nas mãos dele. Ele nunca quis ser conhecido como alguém que não era de verdade. Irmão Caio, como é que você sabe que Paulo era de verdade com os irmãos? Atos capítulo 20, versículo 36. Diz assim: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Paulo orando com os irmãos de Éfeso. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam Paulo até o navio. Como eu sei que Paulo era de verdade com os irmãos de Éfeso? Porque eles não só sabem, mas estão demonstrando pelo fato de chorarem pelo apóstolo. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém chora por alguém que não é de verdade. Ninguém chora por alguém que não é de verdade. Eles sabiam que Paulo era de verdade. O choro desses irmãos prova para mim e para você que esse homem era de verdade com as pessoas. Mas Caio, você disse que Paulo ele era verdadeiro em pelo menos 2 aspectos. O primeiro era em relação às pessoas. E o segundo, Paulo era de verdade com Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Só quem é de verdade é capaz de dizer que não tem a sua vida preciosa. Só quem é de verdade pode falar isso. Quem não é de verdade está se agarrando à sua vida com todas as suas forças. Está desesperadamente se agarrando na sua vida. Mas alguém que é de verdade não está segurando a sua vida, pelo contrário, está dizendo assim: Jesus, pode levar. Jesus, não é minha mais, agora é sua. Meus irmãos, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo para o Senhor assim: Senhor, o Senhor sabe que eu amo mais o Senhor do que a mim mesmo. Paulo está dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que diante do Senhor nada mais importa. Que diante do Senhor a minha vida não é preciosa. Que diante do Senhor aquilo que eu luto para não perder e me agarro com todas as minhas forças não é precioso mais. Ele está dizendo para o Senhor: diante do Senhor a minha vida não é mais o meu tesouro. Eu encontrei outro tesouro que vale mais do que a minha vida. Quando Paulo está dizendo que nada considera a sua vida como preciosa para si mesmo, Paulo está dizendo assim: a experiência na estrada de Damasco foi real. Aquilo que Paulo viveu foi tão de verdade, mas tão de verdade, irmão, que quando Paulo está escrevendo e está vivendo esse momento com os efésios, eu consigo contemplar que os olhos de Paulo poderiam até estar na terra, mas o seu coração já estava nas mãos de Jesus. Os pés do apóstolo Paulo poderiam até estar aqui na terra, mas a sua alma já tinha sido levada pelo Senhor. Paulo sabia que tinha que ser de verdade com Deus. Paulo sabia que o relacionamento dele e do Senhor precisava ser de verdade. Por que, cara? Que Paulo tinha que ser de verdade com Deus?
Há pelo menos 3 motivos para Paulo ser de verdade com Deus. O primeiro deles: não há possibilidade de enganarmos a Deus. Pastor Everton começou o culto aqui com o Salmo 139. Ele te conhece, meu irmão. Não há possibilidade de não sermos verdadeiros com aquele que nos conhece. A Bíblia nos diz que Ele nos sonda e nos conhece. Se eu subir aos céus, lá Ele está. Se eu voar nas asas da alvorada, lá Ele também está. Se eu me esconder num lugar totalmente escuro, a escuridão para Ele é como se fosse luz. E se eu me esconder num lugar tão claro, mas tão claro, a claridade para Ele é como se fosse as trevas. A Bíblia nos diz que antes de eu falar, Ele já conhece a palavra que eu iria falar. A Bíblia diz que Ele tem por nós contados todos os fios de cabelo. A Bíblia diz que Ele nos viu substância informe. A Bíblia diz que Ele nos viu quando nossos ossos ainda não haviam sido formados. Como nós não vamos ser verdadeiros com Ele? Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele é onisciente. Ele é o público dos seus pensamentos. Ele te vê, meu irmão. Paulo sabia disso. Paulo sabia que não tem como se esconder dele. Paulo sabia que não adiantava correr para um lado, correr para o outro. Ele iria ser achado pelo Senhor. Segundo motivo pelo qual Paulo sabia que ele precisava ser de verdade com Deus. Presta atenção nisso, meu irmão. Sabe por que Paulo tinha no seu coração que precisava ser de verdade com Deus? Porque Deus havia visto Paulo na sua pior versão e mesmo assim havia o amado. Meus irmãos, nós olhamos para Paulo e achamos que Deus amou o pregador Paulo. Nós achamos que Deus amou o missionário Paulo. Nós achamos que Deus amou o escritor Paulo, o plantador de igrejas Paulo, o homem que realizava prodígios e milagres. Não, Ele amou o jovem Saulo, que consentia com a morte de Estevão. Ele amou o mesmo Paulo que respirava ameaças contra os cristãos. Ele amou o Paulo perseguidor. Ele amou o Paulo assassino de crentes. Ele amou o Paulo que não queria uma vida com ele. Ele amou o Paulo perdido. Ele amou o Paulo no pecado. Ele amou o Paulo totalmente voltado contra o Senhor. Foi ali que ele amou. Ele conheceu a sua pior versão, meu irmão. Você acha que Deus te amou porque você é pregador? Você acha que Deus te amou porque você está bonitinho aqui hoje? Não, Ele te amou quando você estava lá no adultério, quando você estava lá na bebida, na prostituição, na mentira, na contenda. Foi lá que Ele te amou. E Paulo sabia desse amor. Paulo sabia que não foi ele que escolheu o Senhor, mas foi escolhido pelo Senhor. Paulo conhecia o versículo, porque Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. Paulo sabia que tinha que ser de verdade, porque Deus já tinha visto o pior dele. Eu tenho uma notícia para te dar hoje: seja de verdade, porque Deus conhece a sua pior versão, mas mesmo assim Ele amou ela. Mesmo assim Ele foi capaz de amar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele te conheceu na sua pior versão e não te jogou no lixo. Pelo contrário, Ele disse assim: eu vou amar essa pessoa. E Ele não só nos amou na nossa pior versão, mas Ele nos amou com tudo que Ele tinha. João capítulo número 3, versículo número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ele amou você com o melhor que Ele tinha. Ele não amou com um amor frio. Ele não amou com um amor falsificado. Ele não te amou com um amor raso, superficial, um amor com filtros. Ele te amou com um amor de verdade. Um amor com tudo que Ele tinha, com o melhor que Ele tinha. Ele te amou na sua pior versão. E por último, terceiro aspecto pelo qual Paulo sabia que precisava ser verdadeiro com Deus. Porque ele sabia que ia valer a pena. Paulo sabia que ia valer a pena. Paulo tinha uma certeza no seu coração: vai valer a pena. Paulo tinha talvez muitos motivos para não ser verdadeiro, mas o motivo que regia o seu coração é: vai valer a pena. Talvez as circunstâncias estavam mostrando para Paulo que não valeria a pena, mas no coração de Paulo a verdade dele dizia: vai valer a pena. Por que, Caio? Paulo tinha tanta certeza que ia valer a pena. Olha o que Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, verso 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Paulo sabia que iria estar com o Senhor para todo o sempre. E aqui eu quero refletir com você. A verdade de Paulo levaria ele até o reino celestial de Cristo. E a sua verdade vai te levar aonde? Essa verdade que você tem vivido hoje, talvez ela te traz até aqui, mas ela vai te levar até lá em cima. Talvez ela te coloca no meio, mas ela vai te levar até lá. Mas Caio, por que você tocou nesse assunto logo agora no final da mensagem? Porque lá em Apocalipse capítulo 2, João está escrevendo a essa igreja, a igreja de Éfeso, 30 anos depois da morte de Paulo, 30 anos depois desse encontro aqui. E sabe o que João vai escrever para aquela igreja? Vocês são muito bons de obra, mas deixa eu falar um negócio com vocês. Vocês perderam a verdade. Quem olha para vocês, vocês estão aprovados, mas Deus olhando lá de cima: tenho por vós que abandonastes o primeiro amor. Vocês perderam a verdade. A verdade que trouxe Paulo até os irmãos de Éfeso, a verdade que levou Paulo até o céu, eles haviam perdido. Será que a sua verdade acabou no retiro? Será que a sua verdade acaba daqui a pouco, quando encerrar o culto? Será que a sua verdade dura até amanhã de manhã? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de verdade, vai até a eternidade. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vale a pena ser verdadeiro. Vale a pena ser de verdade. Talvez você tenha frequentado essa igreja. Talvez você tenha participado dos cultos, das reuniões, dos trabalhos da igreja.
Talvez você tenha se colocado no meio dos cristãos, mas talvez você ainda não é de verdade. Deus está te chamando para ser de verdade. Deus está querendo você de verdade. Não preocupa com o que os outros vão pensar. Não se preocupa com o que você vai perder. Não se preocupa com as portas que irão fechar. Não se preocupa com o julgamento que vão acontecer. Deus está te chamando para ser de verdade. Deus está te chamando para ser alguém que está aqui de verdade. Deus não quer você como massa de manobra. Deus não quer você como multidão, como mais um no meio de muitos. Deus quer você de verdade nesse lugar. Deus me quer e te quer como o apóstolo Paulo. Homens e mulheres verdadeiros. Homens e mulheres de fraqueza, sim. Homens e mulheres de dores, sim. Homens e mulheres que por algum momento da caminhada pensaram em desistir, sim. Homens e mulheres que têm dificuldades. Homens e mulheres que lutam contra o pecado. Homens e mulheres que às vezes caem, que às vezes tropeçam, que às vezes temem pelo seu próprio coração. Mas é assim que Deus nos quer. E Deus nos chama nessa noite para sermos de verdade. Sabe por quê, meu irmão? Vai valer a pena ser de verdade. Vai valer a pena, meus irmãos. Vai valer a pena ter nossas fraquezas expostas, sim. Vai valer a pena para muitos de nós ter o nosso coração quebrado diante dos nossos irmãos. Vai valer a pena para nós, sim, irmão, ter as nossas dificuldades, talvez nos vencendo em algum momento da nossa caminhada. Vai valer a pena. Vai valer a pena nós gritarmos por socorro nos dias difíceis. Vai valer a pena nós dobrarmos o joelho aqui nesse altar, talvez quando ninguém veio, mas para dizer assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Vai valer a pena derramar lágrimas. Vai valer a pena dobrar nossos joelhos diante do Senhor e dizer assim: Deus, se não for o Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não entrar com providência, Senhor, eu não vou aguentar, eu vou parar. Vai valer a pena, meu irmão, você ser honesto com o Senhor. Vai valer a pena, presta atenção nisso, meu irmão. Vai valer a pena você dizer para Deus assim: Deus, eu estou amando praticar esse pecado. Eu sei que eu não posso praticar, mas eu não tenho força para sair. Vai valer a pena você dizer isso para Deus. Deus, me ajuda. Irmãos, em nome de Jesus, tem pessoas nessa noite que estão presas e não estão sendo honestas com o Senhor. Deus quer que você diga para Ele: eu não consigo. Eu não consigo. Eu não tenho força. Se o Senhor não pôr a mão em mim, eu vou continuar nessa vida. Se o Senhor não impor as mãos sobre mim nessa noite e retirar esse desejo do meu coração, eu não vou conseguir sair disso. Seja honesto com o Senhor. Meus irmãos, o tempo de ser verdadeiro é agora. Sabe por quê? O tempo de derramarmos lágrimas é agora. O tempo de quebrantar nossos corações é agora. O tempo de sermos libertos é agora. Sabe por quê, irmãos? Olha que lindo. Olha como é que vai valer a pena. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo número 7, versículo de número 17: porque o Cordeiro que está no trono será o nosso pastor, a nos apacentará e nos guiará às fontes de água da vida, e enxugará dos nossos olhos todas
As lágrimas. Lá não precisa chorar. O tempo de chorar é hoje. Salmo capítulo número 30, versículo número 5. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Apocalipse capítulo número 21, verso 4. Porque lá não haverá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. O tempo de ser verdadeiro é hoje, irmão. Lá nós não fará sentido para nós. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Para que você seja uma pessoa verdadeira com Deus. Para que o evangelho que você carrega na sua vida seja um evangelho verdadeiro. Seja um evangelho de transformação real. Seja um evangelho de mudança. Seja um evangelho de quebrantamento. Seja um evangelho que vai te pegar aqui nesse mundo caído, vai trabalhar o seu coração e vai te fazer assentar com Deus na eternidade. Eu quero orar por você, meu irmão, que não tem vivido um evangelho verdadeiro, que não está sendo de verdade com Deus, mas tem um desejo de ser verdadeiro com o Senhor. Eu quero orar por você que entra por essas portas semana após semana, mas não sente a presença de Deus, que não tem mais expectativa no seu coração de ser encontrado pelo Senhor, que se tornou um espectador nesse lugar. Aqui não é lugar para espectadores, irmão. Aqui não é lugar para pessoas contemplarem outras sentindo a presença de Deus. Aqui é lugar de você ser cheio do Espírito Santo. Aqui é lugar de nós sermos encontrados, achados e ministrados pelo Senhor. Deus não te chamou para ser espectador de crente sendo cheio. Deus te chamou para fazer uma obra na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, poderoso é o Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Deus, assim como o Senhor é de verdade, porque eu creio, Deus, que o Senhor é real. A Tua palavra diz que o Senhor é invisível, mas é real. Os meus olhos físicos não podem ver o Senhor, mas o meu coração pode enxergar o Senhor. Os olhos dessa terra não posso contemplar qual é a face do Senhor, como é o seu rosto, Deus. Mas pela fé, Deus, eu creio que o Senhor está nesse lugar nessa noite. E a minha oração, Deus, em nome de Jesus, é por aqueles que ainda não são de verdade, Senhor. Por aqueles que por algum motivo estão aqui, Senhor, mas talvez ainda não são de verdade com o Senhor. Que talvez estão aqui por alguma necessidade, que talvez estão aqui em busca de algum milagre, em busca de alguma melhora de vida, mas que ainda não conheceram o Senhor, que ainda não tiveram uma experiência como a estrada de Damasco, que ainda não foram achados pelo Senhor, que ainda se encontram perdidos dentro do barco, que tem uma verdade, Deus, que termina quando o culto acaba, que possui uma verdade superficial, que não lhe coloca, Senhor, em contato contigo, Deus. Eu quero orar, Senhor, por aqueles, ó Pai, que ainda não experimentaram do Senhor, que ainda não contemplaram o Deus que salva perdidos, que ainda não tiveram, ó Pai, a experiência e a sensação de estarem perdidos e serem achados pelo Senhor. Eu quero orar por essas vidas nessa noite, Deus.
por aqueles que se encantaram, Senhor, pela beleza da igreja, por aqueles que se encantaram pela membresia da igreja, por aqueles que se encantaram pela oratória dos pregadores da igreja, por aqueles que se encantaram com a condução do louvor dos músicos da igreja, mas que ainda não se encantaram pelo Senhor, que ainda não se fascinaram pelo Senhor, que ainda não estão nesse lugar único e exclusivamente por causa do Senhor. Eu quero orar por esses corações nessa noite, Deus. E o meu pedido, Deus, como igreja, Deus, é que essas pessoas sejam encontradas pelo Senhor. Que essas pessoas entendam que elas foram amadas pelo Senhor no seu pior momento. Que o coração dessas pessoas, Deus, tenha, Pai, em nome de Jesus, a certeza de que o Senhor deseja encontrá-las. Assim como o Senhor fez com Paulo, que não se tornou um vaso precioso, mas era um vaso precioso. Que essas pessoas entendam, Deus, que ser verdadeiro com o Senhor é que nos vai levar para perto de Ti. Que nós diante do Senhor não precisamos de filtros, que nós não precisamos de camadas, que nós não precisamos de máscaras, que nós não precisamos de performance, que nós não precisamos ser personagens. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Que nós possamos entender que o Senhor não está atrás daquilo que possuímos ou que temos, que o Senhor está atrás daquilo que somos incapazes de ter e de ser. Que nós possamos entender, Deus, como Paulo entendeu, que não há como não ser verdadeiros com o Senhor, que não existe evangelho sem verdade. Deus, a tua palavra diz, e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que nós possamos fazer como Paulo em Gálatas 2:20, porque já não vivo mais eu, mas a verdade vive em mim. Que a verdade de Cristo reine sobre nossos corações. Que o nosso coração seja, ó Pai, alcançado pelo evangelho verdadeiro. Aquele evangelho que nos fere, Senhor, que nos coloca prostrados, que nos faz nos sentir ingratos diante do Senhor, que nos faz nos sentir sujos diante do Senhor. Aquele evangelho que não diz para nós que somos uma raridade, mas que diz para nós que somos pó dessa terra. O evangelho que nos faz renunciar tudo por amor ao Senhor. O evangelho que nos faz abrir mão daquilo que o nosso coração mais anseia nesse mundo. Que esse evangelho venha ferir o coração dessa igreja. Que cada irmão, que cada pessoa dentro desse lugar seja ferida pelo Senhor nessa noite. Seja machucada por esse evangelho, seja confrontada por essa verdade, para que haja cura para esse coração, para que haja libertação para esse coração, para que haja salvação para a alma perdida. Deus, em nome de Jesus, aquele que já frequenta esse lugar há muito tempo, aquele que já vem ao culto, aqueles que já conhecem o modelo da igreja,
mas que permanecem nesse lugar sem terem experiência com o Senhor. A minha oração, Deus, encontre essas pessoas nessa noite, Senhor. Deus, que essas pessoas possam no seu coração reconhecer que precisam do Senhor verdadeiramente. Que haja conversão real na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Deus. Eu oro também nessa noite por aqueles, ó Pai, que têm lutado com suas próprias forças. Deus, eu sei que existem pessoas nessa noite, nesse lugar, Deus, que estão sofrendo, Senhor, que estão sendo atacadas por Satanás, Senhor, que já estão cansadas de lutar, que já estão quase entregando os pontos, que talvez vieram aqui essa noite. Ô Espírito Santo de Deus, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Que talvez vieram para cá nessa noite, Deus, pela última vez. Eu oro por essas almas, Senhor. Que nessa noite, Deus, essas almas possam largar a espada. Essas almas possam cair de joelhos e dizer: eu não luto mais. Eu quero que o Senhor lute por mim. Que essas almas nessa noite, Deus, possam entender que precisam do Senhor, que precisam ser verdadeiras com o Senhor, que precisam dizer para o Senhor: Senhor, me salva. Me salva de mim mesmo, Senhor. Me salva desses desejos que têm consumido o meu coração, Senhor. Me salva desses pensamentos malignos que têm rondado a minha mente, Senhor. Me salva, Senhor, das ondas gigantes, dos ventos fortes que têm assolado o meu coração, Senhor. Me salva. Me salva, Senhor. Que essa possa ser a oração dessas almas nessa noite. E para aqueles, Senhor, que já foram alcançados pelo Senhor, já foram feridos pelo Senhor, eu oro por esses irmãos, para que a esperança viva brilhe nos nossos corações. Que nós possamos ter todos os dias a certeza de que vai valer a pena. Que vale a pena ser de verdade. Mesmo no meio de uma geração de mentira. Que vale a pena ser de verdade, Senhor. Não importa o que a gente perca. Não importa como a nossa imagem fique. Não importa o que as pessoas vão pensar de nós. O que importa é nós sermos de verdade com o Senhor. O que importa não é o que acontece no público. O que importa é aquilo que nós estamos vivendo no nosso secreto, Senhor. O que importa, Senhor, não são as grandes manifestações, mas a nossa fidelidade nos pequenos momentos. O que importa não são os olhares nos dias de glória, mas são as lágrimas derramadas diante do Senhor nos dias de batalha. O que importa, Senhor, não é o número de pessoas, mas o que importa é o tamanho do nosso amor pelo Senhor. O que importa, Senhor, não é o número de estruturas, não é a quantidade de dinheiro, não é a estrutura que nós temos, não é aonde a igreja chega. O que importa, Senhor, é se o Senhor vem nesse lugar, se o Senhor é capaz de entrar nos nossos corações, se o Senhor vale tudo para nós, se a nossa verdade com o Senhor é capaz de nos levar até as últimas consequências. É isso que importa, Senhor. E é por isso que nós oramos nessa noite,
para que nós sejamos de verdade, porque eu sei, Deus, que virá o tempo, Senhor, em que nós enfrentaremos grandes tribulações. Eu sei que haverá um tempo, Senhor, em que nós seremos assolados nesse mundo. Eu sei que virá um tempo, Senhor, aonde a nossa liberdade vai ser cerceada, aonde não poderemos gritar mais que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, que nós amamos o Senhor, senão nós vamos ser presos, oprimidos. Mas que essa verdade que queima no nosso coração nos leve até as cadeias, Senhor. Que essa verdade que queima no nosso coração nos leve a perder tudo por amor do Senhor. Que nós sejamos de verdade, Deus. Que o dia o Senhor, ó Pai, possa confiar a sua mensagem verdadeiramente aos nossos corações, sabendo que não vamos negociá-la por 30 moedas de prata, mas que a nossa vida será o preço da sua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, nos faz de verdade, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor.